Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é a nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que conversemos um pouco sobre Judas Iscariote. E aí a gente pergunta: quem foi ou quem é Judas Iscariotes? Ele é filho de Simão Iscariotes, natural de Queirote, no sul da Judéia, e entre os discípulos era o único que não era galileu. E os judeus desprezavam um pouco os galileus porque os achavam pessoas rudes, incultas. E esse pensar fez com que Judas se sentisse meio posto de lado pelos discípulos. E no grupo dos apóstolos, ele era o tesoureiro, cuidava de toda a arrecadação, de toda. E há várias referências do quanto ele era, assim, muito preciso nesse lidar com o dinheiro e achando sempre que as pessoas poderiam contribuir com mais generosidade. Enfim, fazia assim alguns comentários que não eram bem recebidos, né? E em função disso, constam os textos que os discípulos como que o colocavam meio à parte, diferente de Jesus, que nunca perdia a ocasião de esclarecê-lo ou de colocá-lo de lado. E na questão social, os romanos acusavam Jesus de se declarar rei dos judeus e de incitar com isso o povo a derrubar o governo romano, se insurgir contra ele. E Judas tinha objetivos. Ele se fez íntimo da convivência com os sacerdotes e na sua cabeça ele pensava em turmar-se com eles, adquirir poder e tão logo a importância dele se consolidasse entre os sacerdotes, ele poderia ajudar Jesus para interferir na política dominante, porque ele pessoalmente analisava que as atitudes de Jesus, ensinando concórdia, paciência, tolerância, era idealista e jamais atingiriam as reformas necessárias. E constam, então, os evangelhos e os canônicos, que depois da última ceia, Jesus foi orar com os apóstolos no jardim do Getsemane, e Judas teria chegado acompanhado de grande multidão, armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sacerdotes, anciãos e do povo. E Judas havia combinado com eles um sinal, dizendo-lhes que Jesus seria aquele que ele beijasse. E isso tudo acontecendo, Jesus foi levado, entregue a Pôncio Pilatos, a Herodes, julgado, açoitado, coroado com espinhos e crucificado. Judas, vendo o rumo tomado, que fugira totalmente ao que ele esperava, ao que ele havia combinado com os sacerdotes, dominado pelo remorso, devolve as moedas recebidas, tenta de todas as formas reverter a condenação de Jesus, mas é escarnecido, desdenhado, passa uma noite terrível e se enforca logo, após esses tormentos todos, numa figueira próxima. E, segundo uh, constam os textos, que Jesus, antes de subir para o Pai, procura nas profundezas terríveis Judas. Mas Judas está em intenso sofrimento e não conhece Jesus.
está perturbado, louco. E por 3 dias Jesus ali permanece, cuidando dele até conseguir adormecê-lo, para só após ele poder começar a receber os cuidados que o seu espírito doente precisava. Em síntese, e passando de uma forma assim bem rápida, essa seriam os dados que se tem sobre Judas, que são muito mais profundos, é lógico. E aí se pergunta: Judas nasceu para ser traidor? Nenhum espírito nasce para fazer o mal. Muitos reencarnam com o compromisso assumido, prometendo fidelidade, porém, quando encarnados, muitas vezes sucumbem. Judas permitiu-se uma visão deturpada do significado da estada do Cristo na Terra. Jesus conhecia Judas? Certamente. Jesus sabia estar ali um espírito de crenças autodestrutivas, conhecia seu caráter e disposições. Jesus o traz para perto de si, oferece, como fez com todos, recursos para que ele se aperfeiçoasse, orientando-o e alertando-o para a vivência do amor. Na realidade, o grande equívoco de Judas não foi propriamente a traição, mas o fato de, após ela, não ter se lembrado da misericórdia do Pai, que, frente a qualquer falta cometida, será sempre acolhedor e perdão. E nós vamos, então, agora só passar rapidamente sobre a reabilitação de Judas, nas quais consta que ele passou por inúmeros reencarnes, suplícios e sofrimentos, até o fato de assumir-se como cristão. Buscou e aceitou a dor como um mecanismo de autopunição, reergueu-se no exercício do amor, na prática da caridade, e o ápice dessa recuperação vai acontecer quando, do seu reencarne na França, como uma camponesa em 1431, que será a grande estimuladora da unidade nacional, da noção de pátria, sendo o primeiro país no mundo a se consolidar como nação e transformar-se, mais tarde, no grande centro cultural da Europa, propiciando, do tempo certo, clima para o desenvolvimento da doutrina espírita. Então, vejam, os textos analisam que, embora ele tivera, num tempo, a trajetória de orgulho e rebeldia, agora, como Joana, ele vai se afirmar humilde, dócil, corajoso, confiante, fiel, características que o levariam à profunda convicção e obediência às vozes que ouvia. Portando uma espada, nunca a usou, preferindo sempre portar o estandarte com as cores da França. A forma como aceitou morrer representa não só sua fidelidade a Jesus, mas, sobretudo, a vitória sobre si mesmo. Consta que, certa vez, perguntaram-lhe se ele tinha medo de morrer, ao que responde: não, só tenho um medo, a traição. E aí nós vamos fechar as nossas reflexões, lembrando que, para a doutrina espírita, todos erraram ou erram em suas escolhas, esquecendo-se que a vinda de Jesus é sobretudo para os doentes e que seu acolhimento é todo oferecido em misericórdia, perdão e amor. E fechamos as nossas reflexões com João em 8,7, quando ele diz: só pode atirar pedras do pecador aquele que não tem pecado algum. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde a todos.